demais. Vocês são guerreiras, meninas. Glória a Deus. Você está toda? Está toda africana hoje, glória a Deus. A mensagem de hoje é no Salmo 23. O Salmo 23, no versículo 1, diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Isso aqui no original. Comumente as traduções bíblicas diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a mesma coisa, de nada sentirei falta. Aqui nós temos uma coleção chamada Coleção Os Tesouros de Davi, escrito pelo grande príncipe dos pregadores, Spurgeon. Eu fui fazer um estudo no Salmo 23 e confesso que, lendo também em Norma Champlin, nos seus comentários bíblicos, eu fiquei impactado porque quando Davi salmodiou este salmo, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, criou o Salmo 23, foi um dos momentos que Davi se sentiu mais abandonado. Deixa eu contar para você, olha aqui como é que eu já estou aqui, estou todo arrupiado só de falar sobre isso. Veja bem, Jessé, o pai de Davi, ele teve um caso, ninguém sabe quantas vezes ele ficou com a mãe de Davi, também isso não importa, isso é o que menos importa. Mas a verdade é que ele teve um caso com uma prostituta grega, e lá nasceu Davi, nos braços de sua mãe. Era a mãe dele. E é o que é que acontece? No costume judaico, quando um homem de uma daquelas tribos, das 12 tribos de Israel, tinha um filho fora do casamento, o preconceito era tão grande, pastor Ângelo, que se nascesse mulher, ficava lá com a mãe. Mas se nascesse homem, o pai tinha que trazer para dentro de casa. O pai tinha que trazer para dentro de casa. E quando Davi nasceu, surgiu o comentário: esse menino é filho de Jessé. E Jessé, ele era o líder de uma tribo. Jessé era da tribo de Levi, e era uma tribo respeitada, e ele foi obrigado a ir lá e pegar o menino, mas ele só podia pegar o menino depois do menino desmamado, porque também era lei judaica que não se tirava o filho de uma mãe, ela amamentando. Nem Deus fez isso. Ana, quando trouxe Samuel para o templo, pastora, a Bíblia é clara, depois que o menino desmamou. E naquele tempo não era como hoje não, que a mãe amamenta um filho 6 meses, 1 ano, não, amamentava 3 anos, 4 anos, o menino com 5 anos estava mamando no peito. Então você imagine agora Davi criança, já tendo consciência de quem era sua mãe, já chamando ela de mãe, ser arrancada dos braços e arrancado dos braços dela para ir para dentro de uma casa onde ele não conhecia ninguém. E debaixo de uma rejeição muito grande, porque quando Jessé vai buscar Davi, o que é que nós podemos imaginar de acordo com a narrativa bíblica? Nós vamos imaginar que Jessé foi, mas deixou em casa uma mulher revoltada. Deixou em casa seus filhos, que já eram mais velhos, já tinham nascido, dizendo: vai buscar esse menino para cá, filho de uma prostituta, para botar aqui em casa. Quando a Bíblia narra a história de Jefté, a Bíblia vai dizer que Jefté era filho de Gileade, que era um varão corajoso, mas era, porém, filho de uma prostituta, como fosse desvalorizando ele. E a Bíblia também diz que ele foi rejeitado e posto para fora por seus irmãos, tão logo Gileade, seu pai, faleceu. Agora imagine a vinda de Davi com seu pai Jessé, que ele não conhecia, com certeza não sabia quem era. Chega aquele homem estranho para ele. Imagine a cena. E Davi então é levado aos prantos, com certeza chorando: mamãe, mamãe, mamãe. E é levado porque fazia parte da lei, e a mãe fica chorando. E ele é levado para a casa de Jessé, e quando chega lá é colocado num canto lá, rejeitado. Não comia na mesa com seus irmãos, não recebia a atenção de um filho. E Davi passa a viver naquelas condições, e desde muito pequeno Davi passa a ser o limpador de lixo da casa, pastor. Ele diz: Deus me tirou de trás das malhadas, de trás do monturo. O monturo é lixo. Ele toda semana ele ia lá pegar o lixo da casa do pai dele, mesmo com todos os irmãos que tinham lá, só homens eram 7.
Ele tinha que ir lá limpar o lixo e botar fogo naquele lixo. E Davi chegou uma época que a rejeição dentro da casa de Jessé, seu pai, era tão grande que a única saída que Jessé encontrou foi botar ele nos campos de Boaz, chamado Campo dos Pastores. E Davi foi morar lá sozinho. Mais uma vez Davi passa pela rejeição. Mais uma vez Davi é rejeitado. Lá Davi tinha que fazer a sua comida, com certeza se alimentava muito de frutas, vivia lá sem o aconchego de uma família, lembrando da sua mãe, lembrando de tudo. E a história conta que a harpa de Davi foi ele mesmo que fez. Ele mesmo fez um instrumento para adoração, que ninguém ia dar a ele como se fosse hoje um violão, uma harpa, um instrumento, não. Os irmãos de Davi, assim como os irmãos de José, queriam ver ele morto. Queria ver ele morto, cadáver. E Davi, no meio daquela rejeição toda, Davi viveu depois a rejeição do próprio rei Saul, a quem ele cantou, quem ele tocou, quem ele expulsou os demônios, os espíritos maus que estavam no rei. E depois, mais uma vez, Davi é rejeitado de novo e vai para onde? Ele agora não pôde ficar na casa da sua mãe, não pôde ficar na casa do seu pai Jessé, nem pôde ficar com as ovelhas que ele tanto amava. Ele teve que ir para o deserto. Ele teve que ir para, aleluia, para as cavernas de Adulão. E Davi queria uma prova. Eu vim aqui para quê? Só para sofrer? Só para ser rejeitado? Eu vim aqui para quê? Imagine agora Davi com a sua harpinha, jogado dentro das montanhas, no deserto, frio, fome, sede e solidão eram as suas companhias e a sua harpa. É por isso que naquela hora ele compõe os salmos mais lindos da Bíblia. A Bíblia foram muitos outros, mas a Bíblia tem 75 salmos de Davi, a metade. São salmos tão belos, tão bonitos, onde Davi chora. E nesse salmo aqui que ele diz: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta, Davi estava exatamente aí. Tinha sido tirado a sua mãe, tinha sido tirado o seu pai, tinha sido tirado o palácio de Saul. Você imagina quando Davi foi tocar para Saul, a alegria dele: olha que eu estou tocando para o rei de Israel. E de repente aquele rei de Israel se volta contra ele, passa a persegui-lo, querendo matá-lo, querendo destruir a sua vida, com um exército todo atrás dele. Davi com a cabeça a prêmio. E Davi tem um salmo que ele diz: tu és o meu porto seguro, Deus, o Senhor é minha fortaleza. Tem um momento que ele diz: Senhor, tire tudo de mim, mas não me tire teu Santo Espírito. Ele estava dizendo: eu já perdi tanto, Senhor, eu já sofri tanto. Davi estava dizendo para Deus: olha, não pude ficar com meu pai, não pude ficar com a minha mãe, não pude ficar com minhas ovelhinhas, não pude ficar no palácio com Saul, perdi tudo, agora o Senhor eu não posso perder. Eu não tenho como perder o Senhor. E Deus diz para Davi: Davi, eu te transformei num destruidor de gigantes. E eu fico pensando, Deus, como é o trabalhar de Deus, o Deus do projeto do deserto, o Deus que pega um rejeitado, ele era totalmente improvável. Quem é que imaginava que Deus botaria Davi no trono de Israel? Mas não tinha nem quem pensasse nisso. Na casa de Jessé houve desdém, sabe? Houve zombaria quando Davi recebeu o óleo da unção na cabeça, mesmo sendo ungido por um profeta, por um juiz, por um sacerdote. Ninguém acreditava que Deus estava ungindo Davi rei. Esse menino, que nem mãe tem pai, mas não podem dizer, não podem chamar de pai, tem família, mas não pode chamar de família. Esse pastorzinho aí, esse que só tem cheiro de ovelha, eita glória. A única coisa que Davi tinha era a sua harpa, o cheiro das ovelhas. E o
o mais forte? A presença de Deus. Isso ele sempre teve, desde o seu nascimento. Para o profeta Jeremias, Deus disse a ele: eu te escolhi no ventre da tua mãe. Para Davi, Deus disse a mesma coisa. Tu fosse rejeitado desde pequeno, mas eu nunca te rejeitei e te amo, porque sei que tu me amas. A mensagem de hoje do culto no lar é para dizer a você que tem se sentido rejeitado, rejeitada. Muitas vezes dentro da sua própria casa. Eu sei que tem mãe que olha para o filho e pensa assim: Deus, o que é que ele pensa a meu respeito? Tem mulheres que dão tanto pelos filhos, pelo esposo, pelos netos. Se sente tão cansada, às vezes com dores no todo o corpo, às vezes com febre, às vezes com frio, às vezes sentindo calafrio, mas vai para o fogão para aquecer a comida, para fazer a comida, cumpre com seus deveres. E quando se deita, olhando para o teto do seu quarto, chega às vezes a dizer assim: Deus, quem é que sou eu? Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou a máquina de trabalhar? Eu sou o objeto de prazer do meu marido? Eu sou apenas alguém que está aqui e quando eu partir ninguém vai sentir minha falta? Quem é que eu sou nesse contexto de vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça? Mas se você pudesse ouvir a voz de Deus, você ouvia Ele dizer: tu és a minha filha amada. Todo esse processo tem uma finalidade. Porque você vem para o trono. Eu vou te colocar em lugar de destaque. A tua coroa de salvação vai brilhar mais do que a coroa de muitos. E eu te amo porque você mesmo, na tua pouca força, não nega o meu nome, não despreza a minha palavra. O grande segredo do crente vencedor é não negar o nome de Jesus e não desprezar a palavra dele. Mesmo em meio a todas as lutas, mesmo em meio a todas as coisas que possam acontecer na vida, você não tem desprezado, rejeitado, olhado com desprezo, mas escolhido, separado, ungido por Deus. E Deus vai provar para todos que tu és quem Ele ungiu, que você é exatamente a quem Ele quis ungir e tornar especial para Ele. E aquele que Deus levanta, ninguém derruba. E aquele que tem promessa de Deus, ela se cumprirá. Receba Davi dizendo naquele momento de desprezo, jogado nas cavernas de Adulão, quando tudo parecia tão difícil, ele dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Ele está dizendo: está me faltando pai, está me faltando mãe, está me faltando casa, está me faltando as minhas ovelhinhas, está me faltando o palácio onde estive tantas vezes, onde fui chamado com destaque, mas tu és o meu pastor e de nada sentirei falta. Esse de nada sentirei falta, ele está dizendo: eu não sinto falta de nada disso que me foi tirado, porque tu és o meu pastor. Deus, tu és o Deus que está na minha vida. E eu não sentirei falta de tudo isso, porque a tua presença, Deus, me preenche todo esse vazio, enche o meu coração de uma alegria inexplicável. Por isso que de nada eu sentirei falta. Que a vida de Davi possa servir de exemplo para cada um de nós. E que nos momentos de completo vazio e abandono em nossas vidas, a gente possa dizer para Deus: Senhor, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Pastor Ângelo. Deus, Senhor, como aquele que preenche todas as suas necessidades, né? Tudo que poderia ficar vazio. Que lindo. Perceba que Davi poderia, na nossa forma de analisar, ter motivos suficientes para ser uma criança, um jovem revoltado, amargurado, né? Por todo o sofrimento, como eu vejo irmãos colocando aqui: eu fui rejeitada desde criança, eu sou rejeitada pela minha família, não lembram de mim. Outros dizem até mesmo dentro da igreja eu sou rejeitado. Então, na nossa visão,
humana, a gente diria: Davi teria motivos para ser um jovem revoltado, amargurado, se sentindo desprezado, deixado de lado. Perceba que quando Samuel vai ungir e o Senhor assim mostra que é Davi, depois de passar os 7 filhos de Jessé, e Samuel pergunta: ainda tem mais algum filho? Se fosse Samuel perguntando a um dos irmãos: vocês têm mais algum irmão? Iam dizer: não, a gente tem não. É necessário que Samuel pergunte se ainda tem mais um filho, para Jessé dizer: tem um, o mais moço, ele está cuidando das ovelhas. É necessário alguém perguntar para você se lembrar, para você dizer: não, aqui tem alguém que não está presente, tem a falta de alguém. Sabe, eu fico pensando que quando Davi compõe esse salmo, ele está dizendo: eu fiz do Senhor o acolhimento da mãe, que eu já não tinha perto. Eu fiz do Senhor o território para eu me sentir em casa. Eu fiz do Senhor o suprimento. Eu fiz do Senhor o meu melhor amigo. Eu fiz do Senhor o meu irmão, porque nenhum queria conversar comigo. Eu não tinha companhias, eu não tinha com quem brincar. Eu fiz do Senhor a minha alegria para eu cuidar de tudo, e fiz do Senhor aquele para quem eu estava fazendo. Por isso, com tanto amor, eu realizei tudo aquilo que era para mim fazer. Davi podia ficar revoltado com o seu pai por colocar ele para fazer algo que os outros irmãos não queriam fazer. No entanto, ele dá a sua vida para honrar a confiança do seu pai. Ele não despreza aquilo que lhe foi lançado, cuidar das ovelhas. Você imagina como que Davi se sentia? Porque a Bíblia diz que quando Davi se dispõe a lutar com o gigante Golias, e o seu irmão mais velho, Eliabe, fica sabendo, Eliabe fica irado. O que é que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu bem sei da maldade do seu coração. E Davi diz: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Então Davi já estava acostumado com um tipo de julgamento, de crítica, de palavras opressoras, um cenário muito hostil, onde quando a gente vê que família é para ser um lugar de refúgio, de acolhimento, né? De abraço, de tranquilidade, de promover paz, de deixar você mais tranquilo, era o contrário para Davi. Era um cenário hostil. Mas Davi, ele faz do Senhor tudo que ele precisa. Quando ele diz: de nada eu sentirei falta, ele está dizendo: o Senhor é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso para suportar esse cenário hostil. É tudo que eu preciso para o meu coração não ficar amargurado. Como é que alguém não fica amargurado com tudo que Davi passou, pastor? Porque faz do Senhor tudo que ele precisa. O Senhor como o supremo e bom pastor, o Senhor com pleno suprimento para as nossas necessidades. A gente percebe que esse salmo, ele é um reservatório inesgotável, gente, de consolo. Ele tem uma força nessa declaração, sabe? A gente vê Davi mostrando que, apesar das situações difíceis, o Senhor está com ele. Não importe pelo que ele passe, ele sabe que pode contar com Deus. Essa comunhão com Deus sustenta, essa comunhão fortalece, essa comunhão levanta, essa comunhão traz alegria, mesmo todos dizendo que você não teria motivo para se alegrar. É como se você imaginasse Davi dizendo assim: que razão que eu tenho para viver? Não estou em casa com minha mãe, vim para casa do meu pai, meus irmãos me rejeitaram, estou aqui atrás das malhadas, ninguém me dá valor. O que eu estou fazendo aqui? Poderia entrar naquela famosa crise existencial, né, que a gente costuma dizer. No entanto, Davi, e aí a gente entende por que Deus diz: um homem segundo o meu coração. Davi buscou tudo em Deus. Ele buscou o consolo em Deus, ele buscou a alegria em Deus, ele buscou a força em Deus, ele se declarou para Deus, ele buscou fazer o melhor através da presença do Senhor, ele buscou tudo em Deus. Então, se eu buscar tudo em Deus, o meu coração estará movido pelo que vem do Senhor. Por isso que não havia espaço em Davi para amarguras,
para tanta tristeza. Davi era para ser o que a gente vê hoje, um jovem totalmente depressivo. Olhe, se a ideia não fosse, sai daqui, foge daqui, vai para qualquer lugar. Porque melhor, imagina, no que passa na cabeça de uma pessoa hora dessa, pastor? Melhor é eu ir para qualquer lugar que ninguém me conheça do que eu estar aonde é para mim estar bem e eu só sou maltratado. Poderia ter tido aquela ideia de eu vou fugir para qualquer lugar, eu vou para algum canto. Não, Davi, ele está ali, sabe? Eu fico pensando, nós estivemos lá no Campos de Boaz, eu fico pensando quantas noites Davi passou ali, quantas noites olhando para um céu que provavelmente para muitos traria uma nostalgia, para Davi era um consolo. O Deus que comanda tudo, aleluia, que chama essas estrelas é o meu Deus. Quantas vezes Davi deve ter chorado, dizendo: Senhor, obrigado, porque apesar de tudo eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, obrigado porque mesmo que ninguém da minha família, da família do meu pai me queira, eu sei que o Senhor não me abandona. Senhor, obrigado porque eu gostaria muito de ter companhias, mas o Senhor conversa comigo o dia todo. Eu não sinto falta de alguém para estar comigo, porque eu passo o dia todo conversando com o Senhor. Havia um preenchimento de Davi. Imagina, irmãos, que presença gloriosa Davi deveria sentir, porque ele tinha Deus para conversar. Era Deus a quem ele buscava. Sem dúvida que era para o Senhor a quem ele contava as suas dores na alma. Devia dizer: Deus, refrigera aqui minha alma, porque hoje me bateu uma saudade de casa. Me bateu uma saudade do abraço da minha mãe. Me bateu uma saudade, sabe, de me sentir bem. Quando a gente não se sente bem num lugar, por mais que você esteja dentro de um quarto, na sua própria cama, você ainda sente que está todo mundo te observando. Que cada passo que você dá é motivo para uma análise e vir uma enxurrada de críticas. Um ambiente hostil é quando tudo que você faz não está bom. Só espera uma situação para detonar você. E não é um contra um. Pensa aí, pastor. Não é você, alguém contra você, um contra um. São vários em cima de você. Mas Davi, ele tinha um Deus que você ganha com 1000, com 10.000, com um ou com nenhum. Porque ele é maior, porque ele é grande, sabe? Um coração tão lindo, porque mesmo sabendo do plano de Deus, do realizar do Senhor, do ungir para ser rei, Davi permanece sendo servo. Ele permanece comportando como servo. Aleluia. Ele entende que é Deus quem quer fazer. E ele não chega impondo: agora vocês me respeitem, olha aí, Deus me ungiu. Agora eu sei bem o que eu vou fazer. Quando eu sentar na cadeira do trono, vou pegar vocês. Não. O tempo de solidão de Davi foi um tempo de total comunhão com Deus. Pega isso para você. Talvez você esteja dizendo: eu estou assim, sozinha, todo mundo trabalhando, todo mundo ocupado, ninguém ligando, ninguém lembrando, todo mundo me rejeitando. E Deus está dizendo: aproveita esse tempo para ter total comunhão comigo, para fazer de mim a sua providência. Em que, Senhor? Em tudo, em tudo. Preciso de força, eu sou sua força. Senhor, eu estou precisando de proteção, eu te protejo. Deus, eu estou precisando que o meu coração se alegre, eu estou aqui para alegrar o teu coração. Senhor, eu preciso muito, muito, muito de um direcionamento. Então pronto, está aqui, eu estou falando com você. Receba tudo que você precisa. Receba tudo de Deus. Faça do Senhor o seu pastor, o supremo pastor, o bom pastor, que cuida da ovelhinha, que sabe quando ela está triste, quando ela está com frio, quando ela está com machucadinha. Ele se importa muito, é verdade, em derramar o azeite e curar. Que ele olha para ela e sabe, tem algo acontecendo. Talvez ninguém tenha percebido, e o Senhor está dizendo: eu sei o que está acontecendo. Vi um jovem passar e dizer:
fulaninho está bem? E a outra pessoa bem próxima dizer, não, tá tudo bem. Aí ele diz, não tá não. Como que ele diz assim, você não percebeu, essa pessoa não está bem. O nosso Deus, ele olha pra gente, ele sabe exatamente do que a gente precisa. Você está aí, está dizendo, Deus, ninguém está percebendo o que eu estou precisando, de como eu estou me sentindo. Deus está dizendo, mas eu sei do que você precisa. Eu sei como agir na sua vida. Algo que eu aprendo muito, aleluia, é que Deus nos dá até aquilo que nós não pedimos, dentro da nossa necessidade, porque Ele conhece. Quando Elias está debaixo do pé de zimbro, está cansado, está com medo, recebeu as ameaças de Jezabel, ele não pediu ao Senhor alimento, ele não pediu água, ele está cansado e dorme, de tanto cansaço, tristeza, desânimo. E quando o anjo o acorda, já está lá, pão e água. Ele pediu? Não, ele não pediu, mas Deus sabia que ele precisava. Deus sabe do que você precisa. Receba em nome de Jesus neste dia, receba em nome de Jesus nesta manhã, a providência plena de Deus sobre a tua vida, porque Ele é suficiente para nos manter de pé e caminhando no seu propósito. Amém? Deus te abençoe em Cristo. Amém, amados queridos. O exemplo de Davi é um exemplo para ser seguido por todos nós. Quando você sentir-se rejeitado, triste, sozinho, não esqueça. O Deus que nós servimos não vai ter virado as costas para você. Ele vai estar sempre ao seu lado. E quando Deus está ao seu lado, é para dar a você a demonstração do amor dele. Quando Jesus Cristo ficou sozinho no Getsêmani, abandonado pelos seus discípulos, e na cruz, quando ele disse, Pai, por que me abandonastes? Ele estava sentindo o abandono de Deus, mas não era porque Deus tinha virado as costas para ele. Deus tinha virado as costas para o pecado. Lembre-se que Deus vai estar sempre, sempre na sua e na minha vida. Mesmo que todos te persigam, Ele vai te abençoar. Marco Antônio da Pão da Vida, cantando Perseguições. Eita Deus! Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões. Não me deram chances pra me defender, nem argumentar. Simplesmente colocaram a sentença. Sem defesas comecei a sussurrar. Muitos que eu confiava como amigo veio me apedrejar. Não entendo porque pessoas que eu amo falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência e o quadro da história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Não entendo porque pessoas que eu amo falam mal de mim, mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência e o quadro
toda a história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Perseguições faz parte da vida de quem está com Deus. Alguém se levanta contra os sonhos teus pra te envergonhar. Podem tentar, o sonho do crente não vai se apagar, nem a tua fé vai poder abalar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar. Vai na frente, tem Jesus como seu guia pra te ajudar.